Junho de 1812. 680 mil soldados cruzam o rio Neman. É o maior exército que o mundo já viu. Na frente de tudo, a cavalo, com o chapéu característico e o olhar que já conquistou meia Europa, está Napoleão Bonaparte. Ele tem 42 anos. Ele já derrotou a Áustria, a Prússia, a Espanha, a Itália. Ele reescreveu as leis da Europa. Ele fez reis chorarem de joelhos. E agora, ele quer a Rússia. O czar Alexandre I se recusa a obedecer às ordens de Napoleão. Se recusa a manter o bloqueio contra a Inglaterra. Isso para Napoleão é inaceitável. Então ele manda o maior exército da história em direção a Moscou. Ele esperava uma guerra rápida, uma batalha decisiva, uma rendição humilhante. O que ele encontrou foi o inferno. Mas e se tivesse sido diferente? E se Napoleão tivesse chegado a Moscou e a Rússia tivesse se rendido? O que aconteceria com a Europa? Com o Brasil? Com o mundo que conhecemos hoje? Você está prestes a descobrir. Antes de entrar no universo alternativo, precisamos entender o que de fato aconteceu, porque a realidade já é incrível por si só. Napoleão entrou na Rússia em junho. 6 meses depois, saiu com menos de 100 mil homens vivos. Mais de 500 mil soldados morreram, de batalha, de frio, de fome, de doenças. Mas por que tudo deu tão errado? Primeiro, os russos não lutaram do jeito que Napoleão esperava. Em vez de travar grandes batalhas e perder logo, eles recuavam. Recuavam e queimavam tudo que deixavam para trás. Comida, aldeias, armazéns, colheitas inteiras viradas em cinza. Isso se chama terra arrasada, e foi devastador. Segundo, Napoleão chegou a Moscou em setembro, e a cidade estava vazia e em chamas. Os próprios russos tinham incendiado a capital para não deixar nada para o inimigo. Ele ficou lá por semanas, esperando uma rendição que nunca veio. O czar Alexandre simplesmente ignorou ele. O inverno russo chegou mais cedo e com mais violência do que qualquer planejamento previa. Temperaturas de -30, -40 graus. Cavalos morrendo. Soldados congelando em pé. A retirada foi um dos maiores desastres militares da história humana. Napoleão voltou para Paris destruído. E 2 anos depois, estava exilado na ilha de Elba. Mas e se esse inverno tivesse chegado 2 semanas mais tarde? E se o czar tivesse perdido a coragem e assinado a rendição? Aqui começa a nossa história alternativa. Setembro de 1812. Napoleão está em Moscou. A cidade queima ao redor dele. Na nossa linha do tempo, o czar se mantém firme. Não negocia. Mas imagine, e se um dos conselheiros mais próximos de Alexandre, talvez com medo do que viria a seguir, tivesse convencido o czar de que resistir era suicídio? E se Alexandre, exausto, com a nobreza russa pressionando por um acordo, tivesse enviado um mensageiro a Moscou com uma proposta de paz? É plausível. Historicamente plausível. O czar hesitou várias vezes durante a campanha. Nesse cenário alternativo, a rendição chega. Napoleão obtém o que queria: controle sobre a política russa, fechamento dos portos à Inglaterra e reconhecimento do seu domínio sobre a Europa continental. Ele volta para Paris em triunfo, e o mundo nunca mais é o mesmo. Com a Rússia dobrada, o bloqueio continental finalmente funciona. A Inglaterra perde seu último grande aliado no continente. Sem a derrota russa, não há a Batalha de Leipzig. Não há a invasão aliada da França. Napoleão não cai em 1814. O Congresso de Viena, aquela reunião de 1815 que redesenhou o mapa da Europa, jamais acontece. O que temos então? Um continente europeu unificado sob um único código de leis, o famoso Código Napoleônico. Sem fronteiras fragmentadas, sem dezenas de reinos rivais. Em muitos aspectos, seria uma espécie de União Europeia. 150 anos antes do tempo, mas nem tudo seria positivo. Napoleão era um gênio militar e um administrador talentoso, mas também era autoritário. Controlava a imprensa, perseguia opositores, usava a religião como ferramenta de controle político. Uma Europa napoleônica unificada seria próspera economicamente,
mas possivelmente sufocante politicamente. A democracia como conhecemos hoje teria nascido, talvez mais tarde, talvez de forma diferente. E a Inglaterra, isolada, enfraquecida, talvez forçada a negociar uma paz humilhante. O que isso significaria para as colônias britânicas no mundo todo? Aqui chegamos à parte que mais nos interessa. Lembra que em 1808 a família real portuguesa fugiu para o Brasil por causa de Napoleão? Dom João VI veio para o Rio de Janeiro, transformou o Brasil em sede do Império e, no processo, abriu os portos, criou instituições, modernizou o país. Se Napoleão tivesse vencido definitivamente, Portugal continuaria sob domínio francês. A família real não teria tido para onde fugir, ou teria fugido antes, ainda mais apressada. 2 cenários possíveis para o Brasil. Primeiro cenário: sem a corte portuguesa aqui, o Brasil acelera seus movimentos de independência. Com Portugal fraco e dominado pela França, as elites coloniais brasileiras percebem que é a hora. A independência poderia ter acontecido antes de 1822, talvez 1815, 1816. Um Brasil republicano desde o começo, no modelo americano. Segundo cenário, a França de Napoleão passa a ter influência direta sobre as colônias portuguesas. O Brasil poderia ter se tornado um protetorado francês, exportando produtos para abastecer o grande império europeu. Imagine uma elite brasileira falando francês, com Paris como referência cultural em vez de Lisboa. E os Estados Unidos? A influência deles dependia diretamente da fraqueza da Europa. Uma Europa napoleônica forte e unida possivelmente interviria nas Américas muito antes da doutrina Monroe ser estabelecida. A independência das colônias espanholas, Argentina, Chile, México, Colômbia, poderia ter sido esmagada por tropas francesas. Ou, alternativamente, Napoleão poderia ter apoiado essas independências para enfraquecer a Espanha e ganhar aliados no Novo Mundo. A América Latina que conhecemos hoje seria completamente diferente. Pense no que surgiu da derrota de Napoleão. O nacionalismo europeu explodiu no século XIX. A Alemanha se unificou. A Itália se unificou. O Império Austro-Húngaro entrou em colapso. Tudo isso gerou tensões que explodiram na Primeira Guerra Mundial. Sem a queda de Napoleão, talvez não houvesse Primeira Guerra. Sem a Primeira Guerra, não haveria a ascensão de Hitler. Sem Hitler, não haveria o Holocausto. Mas atenção, isso não significa que o mundo napoleônico seria melhor. Impérios centralizados geram sua própria violência. Povos oprimidos eventualmente se rebelam. Um império napoleônico poderia ter colapsado de formas ainda mais catastróficas décadas depois. A história não tem heróis ou vilões absolutos. Tem forças, tensões e consequências que ninguém consegue prever completamente. O que sabemos é isso. Em 1812, o mundo esteve a poucos graus de temperatura de se tornar algo completamente diferente. E toda vez que você olha para um mapa, para uma fronteira, para uma lei, existe uma chance de que aquilo exista porque um exército congelou numa planície russa há mais de 200 anos. Napoleão perdeu a Rússia por subestimar o inverno, a determinação do czar e a própria vastidão do território. Mas por uma margem muito pequena, talvez algumas semanas de clima favorável, talvez um conselheiro mais medroso no Kremlin, a história poderia ter sido completamente outra. O Brasil que você vive hoje, o idioma que você fala, as fronteiras do país, tudo isso tem uma conexão direta com aquela campanha fracassada na neve russa. Isso é o que fascina na história, perceber que nada era inevitável, que o mundo em que vivemos é apenas uma das muitas possibilidades que existiram. E que pequenas decisões, tomadas por pessoas reais, em momentos reais de pressão, mudam tudo. Se você chegou até aqui, já sabe, a história não é uma linha reta. É uma engrenagem com infinitas peças. E qualquer uma delas, se tivesse girado diferente, teria gerado um mundo completamente diferente. Qual dos cenários que mostrei hoje te pareceu mais assustador?
O Brasil francês, a Europa napoleônica ou o mundo sem as duas guerras mundiais? Me conta nos comentários. Sério, quero ler cada resposta. Se esse vídeo fez você pensar diferente sobre a história, compartilha com alguém que também gostaria de ver o mundo assim. Nos vemos no próximo IC.